Bom, eu já vou avisando para vocês, se começar a tremer o meu queixo, é que aqui em São Paulo, nesses dias, está girando em torno de 8 graus, 9 graus. Tinha até esquecido que existe esse frio. Eu achava que só ia até mais ou menos 18 graus no mundo, né? Então, não estranhem. Mas para vocês até interagirem já com o que a gente vai falar hoje, eu peço para vocês se inscreverem nos nossos canais, seja no YouTube, no Spotify ou no Instagram. Clica lá no sininho para receber as notícias do que a gente está publicando e divulgue ao máximo os links desses nossos programas, porque vocês sabem que são programas feitos gratuitamente para vocês. E o objetivo, na verdade, é abrir um debate público, principalmente no campo progressista. A gente depende de vocês, não tem jeito, né? O Marçal paga um dinheiro para as pessoas fazerem isso, nós não pagamos. E não é porque nós não pagamos porque a gente é contra ficar pagando vocês e comprando a sua alma. Mas é porque a gente não tem dinheiro mesmo para pagar, tá bom? Mas então vamos lá. Hoje o que nós vamos falar? Nós vamos falar de um tema que é mais teórico, mas que vale a pena a gente começar a debater, porque eu estou vendo no nosso campo uma confusão danada, achando que mobilizar é movimento social. É aquelas coisas, né? Aquela coisa de católico não praticante, né? Sabe falar o início do Pai Nosso, mas não sabe nem o que diz a letra direito, né? Tem alguma coisa a ver com pão, não sei o que do céu tal, e aí já fala, sou católico não praticante, né? Na verdade não é nem católico, né? Assim, decorou uma parte, né, da oração tal, né? E é a mesma coisa às vezes no nosso campo. Fica falando, eu sou progressista, mas fala umas coisas que não tem nada a ver com progressista, às vezes se confunde até com visões liberais tal. Então esse tema que nós vamos falar hoje tem um pouco a ver com isso. Ou seja, é uma confusão danada sobre o conceito de movimento social e mobilização social, que são coisas diferentes. E a gente decidiu enfiar mais duas coisinhas. A diferença de mobilização social, de movimento social, para uma campanha que tem tempo de duração específica e ela é mais estruturada e tem mais estratégia do que uma mobilização. Mas também nós vamos falar da diferença de organização. Organização é uma estrutura vertical burocratizada, né? Por exemplo, o Instituto Cultivo é uma organização, ele não é um movimento social, ele não faz mobilização social e ele também, às vezes, faz campanha. Mas assim, a estrutura da gente não é focada numa campanha. A gente é focado em estratégias institucionais, ou seja, a gente tem uma lógica institucional. Organização é isso. Há uma certa confusão, nós vamos tentar esclarecer um pouco isso, já adiantando a grande tese desse Rodar Analisa. Nesse século, no Brasil, não teve nenhum movimento social novo, nenhum movimento social novo. Nós tivemos um monte de mobilização social, nós tivemos muitas campanhas e muitos dos movimentos sociais do século XX se tornaram organizações. Essa é a nossa tese. Tudo bem? Então vamos lá. O que é movimento social? Movimento social é um conceito criado no século XIX por gente que tinha uma visão elitista da sociedade e que começou a se desesperar com a vinda de gente do campo, porque estava entrando maquinário, a gente começava a produzir para o consumo de massa nas cidades. Eles vão falar, mas antes não fazia isso? Não, porque antes não tinha cidade, né? Então, como você não tinha cidade, você não tinha aglomeração de pessoas, que, por sinal, trabalhavam em coisas que não geravam alimento. Então, a indústria têxtil na Inglaterra, era de energia, de carvão, era indústria de tudo, indústria naval, indústria de carroça e tudo mais. Mas alimentos eram poucos. Mais tarde, e também de vestuário, né, chapéu e tal. Mas mais tarde é que vai começar a produzir enlatados, mas isso é bem mais tarde. Então, nesse momento do século XIX, você começa assim a produzir manteigas, né? Mas nesse século, no final do século XIX, o que você tem é uma afluência de população rural para as cidades e elas começam a inchar. E essas cidades, elas não oferecem emprego no século XIX na mesma velocidade que vem afluindo os migrantes do campo. Então nós vamos ter uma série de situações novas
para a vida social. Por exemplo, aumenta o suicídio, o índice de suicídio, vertiginosamente no final do século XIX. Não é à toa que o Marx e o Durkheim, que é o mais conhecido dos cânones da sociologia, escrevem sobre suicídio. Nós temos também um aumento de assassinatos e nós temos uma explosão de greves, e às vezes não é nem greve mesmo, são ações coletivas de populações da periferia das grandes cidades, Londres, Paris, que acabam, eles nem estão reagindo, eles nem estão resistindo, mas eles expõem as mazelas nas ruas. Eu estou falando, por exemplo, eu acho que no da Analisa eu já expliquei isso, da origem da palavra greve, que é uma praça que tem em Paris, chamado Praça de la Grève, que é onde aqueles que não tinham emprego nesse período ficavam se expondo ao sol, sentado lá no chão ou na escadaria, expondo a mazela de um mundo industrial sem emprego. Vários literatos, intelectuais desse período começam a se assustar com esse outro mundo, porque parece que é um novo humano, né? Um humano que se mata, um humano que mata o outro, que rouba, um humano que não trabalha, um humano que não tem ofício. E aí nós vamos ter gente como Baudelaire escrevendo sobre isso, Edgar Allan Poe, nós vamos ter intelectuais como Comte fazendo seminários na sua casa para entender esse novo mundo industrial. É daí que nasce a ideia da sociologia como ciência nova, né? Que no começo se chama física social e depois o próprio Comte muda para sociologia. Mas o fato é que nesse meio de discussão intelectual sobre esse novo mundo industrial, o que é isso, vai acabar, vai cair um meteoro, surge a discussão sobre o movimento social. O movimento social, portanto, foi concebido no século XIX como uma teoria, com uma mobilização mais permanente do que apenas um ato intempestivo, um evento, né, de rebeldia. Então, no início, é uma leitura conservadora de que o movimento social colocava em risco a vida social e dos homens de bem. Vocês estão achando que só o bolsonarismo falava de homem de bem, né? Vai lá na literatura para ver, já vinha. Bom, então, de qualquer maneira, a ideia de movimento social, ela tem incrustada uma leitura inicial das elites como sendo algo pernicioso e nascendo de um estranhamento dos homens de bem, né, em relação a esses outros homens que pareciam um pouco com eles. Eles comiam qualquer coisa, viviam mal, tinham doenças, ficavam muito irritados, falavam alto. Não parecia muito com aquelas pessoas que viviam nos burgos, né? A origem das cidades, né? Da Europa, né? Então, a ideia de movimento social, ele pouco a pouco ele vai sendo trazido para o campo das teorias. A sociologia nasce a toda uma linhagem do que se chama de teorias morais, que vão ocorrer do século XVIII e século XIX, algumas no século XVII, né? E que tem um pouco a ver no debate que vai dar na Revolução Francesa, no Iluminismo, mas era o que se considera teorias morais, né? As teorias de convivência social e das condições humanas, né? Da humanidade e tal, né? Da essência da humanidade. Mas aí, já no século XIX para o XX, já começam a ter outras leituras sobre o que é o conceito de movimento social. No campo da esquerda, o conceito de movimento social passa a ser movimentos, nem sempre de uma única classe social, às vezes são multiclassistas, que lutam pela efetividade de direitos já inscritos na lei ou lutam por novos direitos. E como eles têm essa característica, eles são mais perenes do que uma mera mobilização. Eles duram mais. Quarta questão, o método deles é um método de conflito social, a base de todo o movimento social é conflitiva, porque eles estão questionando o status quo, estão lutando por uma nova estrutura política ilegal e veem naqueles que são abastados
e que não precisa dos direitos que eles estão lutando, alguém que no contraponto se opõe a eles. E, finalmente, eles têm uma estrutura de tomada de decisão que é horizontalizada, que alguns chamam de assembleísmo. Isso é movimento social. Esse é o conceito hoje definido no mundo inteiro para movimento social. Lógico que tem visões mais liberais e conservadoras que sugerem, por exemplo, vou pegar uma linha um pouco mais conservadora, que é da Escola de Chicago, dos Estados Unidos. Eles sugerem que os movimentos sociais são uma espécie de alerta. Quando você não tem movimento social, você não sabe exatamente o que está acontecendo na base. E se a base está esgarçando as relações com as instituições públicas, e eu não sei o que está acontecendo, um movimento social, se ele não existe, ele não é um alerta e, portanto, a qualquer momento pode estourar uma rebelião social e colocar em risco a vida social ou uma revolução. Então, para essa linha conservadora da Escola de Chicago, os movimentos sociais, eles são um canal de expressão de situações que colocam a sobrevivência e o equilíbrio, inclusive emocional, da base da sociedade em um estado latente de explosão, né, e de revolta. Obviamente que essa linha conservadora sugere que, então, os movimentos sociais se acoplem a instituições, que podem ser igrejas, que então vão dar esse alerta para o Estado, ou partidos políticos, ou ONGs, mas o fato é que elas então se articulam, os movimentos sociais seriam importantes não por si só, mas seriam importantes nem para mudar as instituições, mas para se ajustar a uma espécie de informação das mazelas sociais que ocorrem na base da sociedade, para as instituições se anteciparem e criarem algum tipo de ação, ou de proteção, ou de compensação daquela situação que está ocorrendo ali, né? Há autores como Barrington Moore Jr., que escreveu um livro sobre injustiça, publicado originalmente no Brasil pela editora Brasiliense, que você está vendo a capa agora, que sugerem que as rebeliões e as revoluções nascem quando a confiança da base social ou de um grupo social em relação à troca de favor, a reciprocidade que eles têm com as instituições e com quem os domina, os emprega, quando quebra esse código moral de crença da troca de favor entre uma força social e outra, aí nasce o sentimento de injustiça e é daí que se origina a revolução ou a rebeldia social. Vocês viram que o movimento social, portanto, tem um amplo espectro de análise, tanto de uma concepção conservadora, como liberal, como de esquerda. Mas o fato é que a visão original que eu falei aqui para vocês, com aquelas 5 características que eu disse, assembleísmo, o conflito como base, moto de luta por direitos, né, através de organizações multiclassistas e que tem uma certa perenidade e tal, esse é o que ainda vinga em todo o debate, e nós temos uma série de autores, tanto brasileiros como estrangeiros, que escreveram livros muito importantes sobre teorias sobre movimentos sociais, né, que ainda são referência. Quais são os movimentos sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos? Nós tivemos movimento de saúde, movimento de luta por habitação. Nós tivemos movimentos por creches, movimento LGBT, movimento de meio ambiente, vários movimentos sociais que têm uma estrutura organizativa, uma certa perenidade e tudo aquilo que eu falei das 5 características, né? Eles têm lideranças, têm porta-vozes, mas a legitimidade desses porta-vozes, ela depende do assembleísmo, ou seja, na assembleia é que ele é mantido como líder, é confirmado ou não, e ele tem que liderar o conflito, porque sem conflito não tem movimento social. Então, se ele é uma pessoa muito jeitosa e fala, não, gente, vamos conversar com o deputado, já começa a discussão, isso era muito forte em 1980, 1990, fala, aí já está sendo cooptado.
né? Está sendo engolido porque tem o poder. Havia uma desconfiança muito grande, inclusive em 1980 e 90, até para deputado. Eu lembro muito bem de uma manifestação nos anos 80, em que o Suplicy vai com terno cinza, claro, apoiar, mas ele estava com aquela, na lapela, com aquele pin, né, do parlamento, e eu lembro muita gente falando, sai, 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 que você está do lado deles. Não, eu estou com você, vai estar nada, né, por causa da vestimenta, né, porque ele fazia parte de uma instituição. Havia uma dúvida muito grande de quem estava no campo institucional, tanto que a esquerda, nos anos 80, começa a eleger os deputados e tinham mandatos populares. A decisão dos deputados quase sempre era feita em assembleia, né? Ele não podia tomar a decisão como toma hoje, né? Fazendo reunião com seus bloquinhos lá no Congresso. Ele tinha que fazer assembleia. Eu participei de vários. Nós tivemos deputados, inclusive, do PT, que acabaram saindo do partido porque a base não aceitava o que eles estavam discutindo, como Beth Mendes, Ayrton Soares, Marco Aurélio Ribeiro e tal. Havia conflitos em relação ao modo deles tomarem decisão e da certa autonomia, né, que hoje é muito comum, não só no PT, mas em vários partidos de esquerda que tem parlamentar, né. Aqueles que não têm, podem fazer o que eles quiserem. Porque... Eu queria dizer para vocês que grande parte que eu citei aqui de movimentos sociais, eles se mantêm, mas eles são do século XX. E eles se mantêm hoje. Alguns deles... Eu vou citar um que talvez seja um pouco surpreendente eu falar isso, mas há um debate forte na sociologia já de décadas sobre isso, que é o MST, que nasce no nome com Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas hoje ele é uma organização. Ele nem mobiliza tanto como mobilizava nos anos 80. De vez em quando ele faz um movimento, uma campanha, mas a estrutura dele é de organização. Vocês lembram que eu falei que a organização é institucionalizado? Ele tem CNPJ, ele tem fonte de financiamento permanente, ele não vive de doações. No caso do MST, ele tem toda uma estrutura vinculada a cooperativas de produção de produtos orgânicos, que são excelentes. Eles já conseguem, portanto, ter uma fonte de renda pela venda. Eles têm cargos que são definidos de maneira mais perene, como qualquer organização, um presidente, um coordenador, um porta-voz, eles têm equipamento, tem carro, ele tem... Isso é organização. A organização se diferencia do movimento social porque ela luta pela sobrevivência própria. Ela não faz mais formação para fora, como os movimentos sociais, ela faz para dentro, para criar quadros com identidade própria, com discurso afinado, que tem uma lógica institucional de sobrevivência. Então, organização não é movimento social. E grande parte dos movimentos sociais criados no século XX se tornaram organizações. Grande parte das estruturas eclesiais que ajudaram a criar movimentos sociais já eram organizações. Caso da Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização confessional que recebe dinheiro e tem toda a sua estrutura de legitimação focada na CNBB, pela organização das pastorais sociais, da CNBB, dos bispos e padres, irmãs, que estruturam e apoiam e dão legitimidade a essas organizações. Aliás, eu quero dizer para vocês que como eu fui consultor da Comissão Pastoral da Terra Nacional, dei assessoria para a Caritas, CNBB, para Pastoral do Menor e assim por diante, atuei junto da pastoral operária e tal, eu posso dizer para vocês que teve um período, principalmente na década de 90, que essas pastorais entraram em crise, porque a questão é, agora tem CUT, tem MST, tem isso, tem aquilo, onde que é o nosso lugar? Eu tenho textos em casa, inclusive, e seminários que eu participei justamente nesse debate. O lugar é de liderança? O lugar é de ONG? Qual é o lugar das pastorais? Porque eles eram organizações e eles não eram representativos da base social que eles atuavam e apoiavam. E na medida que as bases sociais criaram suas organizações ou seus movimentos sociais, ficava meio na base da insegurança. Então acho que vocês já entenderam que existe movimento social e existe organização social, que pode ser popular. Bom, agora vamos para um terceiro conceito, que é o conceito de mobilização social.
Essa é a característica mais importante de ações populares de massa no século XXI, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro. A mobilização social é uma explosão de rua, que também muitas vezes é pluriclassista, ela não é só de uma classe trabalhadora, ela envolve classe média, tal como os movimentos sociais, a partir de uma enorme comoção social contra algo, então é quase uma denúncia, ou a favor de algo. Então, uma mobilização social é o que aconteceu em 2013, que não gerou movimento social e não gerou nem organização social. Ela durou 3 semanas, criou uma série de ideias e denúncias, como foi o movimento de maio de 68. Maio de 68 em Paris gerou algumas organizações e até um ou outro movimento social, mas não diretamente vinculado. Nós tivemos mobilização social na Espanha em 2011 que vai dar no Podemos, mas o Podemos não pode nem dizer hoje que ele é herdeiro daqueles movimentos de rua que cercaram o Congresso Nacional, né, em Madrid, e que e gritavam vão para casa, né? Ou falavam nós somos de baixo 99% contra os de cima, 1%. Né? Então, assim, era toda uma discussão da refundação da democracia. E aí, essas mobilizações, elas têm também bandeiras às vezes mais concretas, mas quase sempre são muito fluidas. Então, mobilização social é extremamente emotiva, ela nasce de uma comoção social e ela é provisória. É isso que a gente precisa entender. O século XXI é um século da provisoriedade. Vocês podem achar que isso é pouca coisa? Não é. Se em movimento social e organização popular nascem líderes, que são pessoas que representam aquela base social da organização da qual ele faz parte, e que, portanto, ele está o tempo inteiro sendo checado e checando para saber se a liderança dele continua viva, e ele às vezes muda o discurso ou a pauta, porque ele depende dessa massa toda da organização ou do movimento social que ele representa. No século XXI e no Brasil, as grandes mobilizações que a gente está vendo, inclusive ele não, inclusive da extrema-direita, né, pela volta do regime militar, tudo isso foi mobilização social, não é movimento nem organização. Não geram exatamente líderes, eles geram celebridades. E quando essas celebridades tentam se cravar como representantes, se elegem deputados, eles carregam para o parlamento o estilo de celebridade. Põe peruca para subir na tribuna e aparecer como se fosse uma estrela de Hollywood, falam bobagens, gravam o tempo inteiro, porque eles estão no meio do caminho entre liderança e celebridade. Qual a diferença? O Zygmunt Bauman fala exatamente isso. Liderança é alguém que representa e dirige, porque representa, uma base social à qual ele está vinculado. Ele escuta e ele é ouvido. Ele orienta. Ele pensa a estratégia. Às vezes com a massa, às vezes à frente da massa. A Rosa Luxemburgo falava que uma vanguarda de esquerda, ela só é vanguarda se ela está o tempo inteiro olhando o que está acontecendo na base e aprende com o que se fala e o que a base faz. Vanguarda não pode estar muito à frente, porque ela fica liderando a si mesma. Nem atrás, porque ela não tem papel. Vanguarda é alguém que aprende e puxa, e a partir da experiência da base, puxa o restante que está atônito e oferece possibilidades. Celebridade não faz isso. Celebridade é alguém que tem um brilho romântico, porque fez uma música muito bacana naquele período, fez um filme, mas ele não tem relação exatamente com a base. E ele tem mais uma relação de idolatria. Eu queria ser como ele. E, portanto, ele é passageiro. Ele é passageiro. Vocês estão vendo alguns parlamentares da extrema-direita que eles estão brigando consigo mesmo para continuar aparecendo. E alguns que se elegeram em 2018 estão sumindo do mapa.
Eu não vou citar aqui eles, mas vocês sabem o que eu estou falando, tanto mulheres como homens, estão sumindo, porque eles tinham mais a ver com as mobilizações da extrema-direita, com a ideia de serem celebridades, do que serem lideranças. Então eles são efêmeras e são provisórias, como são as mobilizações sociais. Pois bem, tem uma outra característica de mobilização social que tem uma estrutura mais orgânica, às vezes com movimento social, às vezes com uma organização popular, às vezes até com partidos ou com um campo institucional, que eles mobilizam, mas você percebe que a própria estrutura de execução desse tipo de mobilização, a forma, o discurso, ele é muito mais estratégico e muito mais elaborado. Eu estou falando das campanhas. A campanha das diretas foi liderada por partido político. A campanha dos caras pintadas foi estruturada pelo movimento estudantil. Campanhas, elas têm também um tempo de execução. Eles não são tão perenes quanto os movimentos sociais, mas eles são muito mais estruturados, têm uma estratégia mais clara, tem palavra de ordem, tem todo um cronograma de execução, tem toda uma estrutura, inclusive uma infraestrutura por trás que lhe dá sustentação e sustentabilidade, portanto, não só naquele momento, mas para o futuro, que mobilização social não tem. Às vezes uma campanha se confunde com uma mobilização. Às vezes uma campanha cria uma mobilização, mas o eixo é ela. E as pessoas que estão por trás dela nem sempre aparecem. Mas as pessoas que são escolhidas para falar aparecem bastante. E muitas vezes se colocam à frente das campanhas tanto líderes como celebridades. E aí vocês entenderam por quê? Porque querem dar um brilho com a celebridade, querem atrair a ideia do ídolo, mas eles querem também dar uma direção com a liderança. Isso é muito importante, né, a gente entender. Como eu tinha dito para vocês, o século XX foi, principalmente o final do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi a era dos movimentos sociais. As duas últimas décadas do século XX para o Brasil definiram o Brasil como o país dos movimentos sociais. Europeus, asiáticos vinham para cá, eu recebi algumas delegações, inclusive, no Brasil, porque eles queriam entender o que estava acontecendo aqui. Eu lembro de ouvir o Guattari no Pátio da Cruz, da PUC de São Paulo, onde eu estudava, falando que a novidade no movimento progressista e de esquerda no mundo era o Brasil naquele momento. Esse século XXI não é mais um século dos movimentos sociais, principalmente no Brasil. É o século das mobilizações das campanhas, inclusive as famosas petições online. Isso é uma tentativa de campanha que quase sempre não funciona. Eu às vezes falo, assina isso que está tendo uma consulta virtual do Senado, da Câmara, e nós estamos perdendo, precisamos de mais 1.200 assinaturas. Né? Você ajuda? Eu sempre falo, não ajudo. Por quê? Porque nenhum deputado ou senador vai olhar essas campanhas, poxa. Vocês acham mesmo que eles mudam de voto porque tem 1 milhão de assinaturas na petição online? Mas de jeito nenhum. Eles definem a posição deles na discussão de bancada, na negociação com o executivo, em função da leitura que eles fazem da próxima eleição e na discussão com os financiadores deles, gente. Petição online é coisa de gente que é preguiçosa, que fica lá na poltrona, eu preciso de mais 100, estamos perdendo e tal, mas não faz nada, não sai na rua. É por isso que não tem movimento social. Porque nós estamos no mundo das redes sociais, que é o mundo da preguiça. É o mundo da explosão emocional, da revolta, da poltrona. Bom, mas por que a gente chegou a isso além das redes sociais? A gente chegou nisso porque até o final do século XX, todas as instituições, o modo de pensar política e as relações que a gente tinha e convicções de organização coletiva que a gente tinha, claro que tinha motivação individual, tinha a ver também com crenças, tal, mas tinha a ver com o mundo do trabalho.
toda discussão da esquerda tem a ver com a classe operária, ou a classe trabalhadora, como os gramscianos mais tarde vão falar, e ultrapassa o operário. Por que parou de falar de proletariado e falou de trabalhador? Porque trabalhador ele é mais difuso do que operário que tem emprego fixo, bate o cartão e recebe salário no final do mês. No caso da classe trabalhadora, ele pode ser autônomo. Então, o conceito de classe trabalhadora ele é mais amplo, ou no gramsciano, classes subalternas, ele é mais amplo do que classe operária do Marx. Acontece que na virada, já no final do século XX para o XXI, a gente despedaça esse mercado de trabalho que até então se via como um mercado de assalariados, no máximo autônomo. Nós passamos a ter máquinas substituindo pessoas nas fábricas. De 11 mil operários que a gente tinha, por exemplo, algumas fábricas ali no corredor do ABCD Paulista, nós passamos a ter no máximo 5 mil operários, 3 mil. No caso dos bancos, que eram enormes, tem banco agora que você não consegue sacar dinheiro que não seja no caixa eletrônico. Daqui a pouco não vai ter nem no caixa eletrônico. Daqui a pouco não vai ter nem caixa eletrônico mesmo. Nós vamos fazer tudo por aqui, ó, pelo celular. Vocês estão vendo agora a Receita Federal. Receita Federal, você tem um jeito de entregar a tua receita, porque já está pronto. Pelas transações que você faz pelo teu CPF, já está pronto, até pelo cartão de crédito. E aí você baixa isso do site da Receita. Se você achar que está tudo certo, você dá OK. Você nem precisa escrever. É claro que é bom dar uma olhada, né? Mas, de qualquer maneira, vocês estão vendo como que a gente está indo. Se tem a própria máquina fazendo a tua receita, não precisa de contador. E não precisa de um monte de funcionário público da Receita Federal. Todos os escritórios regionais da Receita Federal do Brasil estão sendo fechados, se já não fecharam todos. Então, isso muda completamente o mundo do trabalho. Os trabalhadores pelo aplicativo. Vejam a dificuldade deles fazerem assembleia. Onde que eles vão fazer assembleia? Na rua, na avenida? E vão perder mais uma encomenda que ele poderia estar entregando e com isso ganhar uma gorjeta, ou então ganhar por encomenda que ele entrega. Ou seja, é um mundo completamente diferente. E esse mundo em pedaços aumenta, portanto, as demandas pessoais, as crenças pessoais na ação coletiva. Então, se antes, no século XX, no século XIX, as grandes mobilizações de rebeldia ou movimentos sociais se baseavam na ideia de liderança e de uma visão de mundo coletiva e colegiada, no caso do Brasil, às vezes, confundia uma visão religiosa de massa com uma leitura do mundo e lutas de massa. Então, eles nasciam do consciente coletivo, vamos dizer assim, não individual. No século XXI é o inverso. O que comanda é o meu olhar sobre o mundo, a minha sobrevivência, é o mundo da intimidade que comanda a ação política. Claro, eu consigo mobilizar quando tem comoção, mas a comoção o que é? É algo que eu vejo que desperta em mim uma revolta. E, de certa maneira, eu me vejo nessa revolta. Não é que os outros falam, eu vou porque o colega vai, porque o sindicato está puxando. Eu vou porque eu me revoltei, eu não aguento mais, não vou ficar parado aqui não. Então, é uma soma de indivíduos e coletivos que fazem a mobilização social hoje. E antigamente era o coletivo que fazia a gente ter consciência individual. Agora é a consciência individual, mas mais do que consciência, é o inconsciente individual que me motiva de vez em quando a sair na rua ou assinar uma petição online. Nós estamos no século não da era dos movimentos sociais, mas no século do hiperindividualismo. A base de tudo começa comigo e da minha visão de sobrevivência e do meu futuro. É aí que eu me engajo e não o contrário. Então, esse século tem poucos movimentos sociais, no caso do Brasil, nenhum novo, mas nós temos muita mobilização social e algumas campanhas. A maioria, as campanhas nascem e morrem em 48 horas, no caso da extrema-direita, em 72 horas. É isso, gente. Espero que com isso a gente faça um debate
mais profundo, não tem necessidade nenhuma de concordar, mas uma coisa você tem que fazer. Você tem que entrar nos nossos canais, se inscrever no canal do YouTube, do Instagram, do Spotify, clicar no sininho para você receber sempre mensagem de que a gente está postando algo novo nessas redes e divulgar o link. Até para dizer, olha o que esse mané está falando sobre movimento social. Está falando que agora a gente é individualista. Vamos dar um pau no cara? Pode divulgar, eu gosto, porque aí a gente abre o debate. E é isso que o Instituto Cultiva quer fazer. Debater, não ficar sendo poeira no móvel que a gente sempre esquece de limpar, porque ele é escuro. Beleza? Até. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.